É porque quando a gente não se apropria disso que a gente é e não assume esse caráter sagrado da nossa subjetividade, ou seja, não dá valor àquilo que a gente é, o que vai nascer em nós? Uma carência afetiva muito Sim, grande. E muitas vezes, além de não sermos criados para reconhecer esse caráter sagrado da nossa subjetividade, nós, às vezes, nascemos inseridos em contextos que fazem exatamente o contrário, né? Que vai minando aquilo que a gente tem de melhor, que vai nos tolhindo, que vai, né, nos oprimindo. E tem pessoas que já vivem relações tóxicas já desde pai e mãe, que são as relações que deveriam, né, nos dar base para pra existir, vida, nos é. enraizar e nos lançar para a vida. É por isso que, assim, saber que, né, quando a gente fala muito sobre essa identidade que está, assim, não é que ela está escondida, mas é como se ela fosse a camada central, é aquela, o núcleo. E o núcleo da nossa identidade, quando a gente estuda, gente, isso é ciência, isso é filosofia, isso é sociologia, isso é tudo. Quando a gente vai estudando as tradições, a gente vai vendo que nós temos dentro de nós um eu essencial, maior, uma centelha divina, uma imagem e semelhança de algo que é maior do que a gente chama de Criador, que a gente chama de luz infinita, que a gente chama de a fonte. E nós fomos constituídos, a nossa identidade fundamental, ela é justamente baseada, construída, né, nessa imagem e semelhança do que há de melhor. Tanto é que todos os recursos de boas virtudes, e a ciência mostra É, isso hoje. mostrou A ciência mostra isso hoje. Tem um estudo da que psicologia todas as positiva. virtudes são ubíquas, elas estão, nós as reconhecemos. Se nós as reconhecemos é porque nós sabemos o que é e Uhum. elas estão dentro de nós de alguma forma. E aí a gente desenvolve elas ou não a partir da prática. Se a gente tem praticado e se a gente foi ensinado a Sim. valorizá-las. Mas elas Então, estão em nós. existe essa identidade É a potência, fundamental, a né? potência do ser, né? Que vai mudar de acordo com quem está falando, vai falar de uma outra forma. Mas Uhum. está aí para todo mundo ver. Então a gente tem essa identidade fundamental, né? E nós temos também uma identidade hereditária, que é né, psicológica e é também biológica, que a gente herda de quem? Dos nossos pais. Então Uhum. eu tenho uma identidade hereditária. Então ela é biohereditária e ela é psico-hereditária. Então por isso que a gente tem características dos nossos pais. A gente tem coisas que são endêmicas, crianças que foram separadas no nascimento e se comportam de maneira muito semelhantes. Por quê? Porque é algo que vem da ancestralidade. E tem outra identidade que percebo que é uma identidade construída, percebida, ou seja, eu sei que eu tenho essas e essas e essas características, que essas coisas fazem parte do meu ser e eu assumi. E tem uma identidade que é construída não percebida, que faz parte de tudo aquilo que eu assimilei do inconsciente coletivo, das minhas vivências também, né, e que eu vi, mas que ficaram numa parte de mim que ainda está numa sombra, que Aham. ainda eu não tenho contato, que ainda eu não consegui expressar e cavucar para entender. E Uhum. esses três núcleos de identidade, ou seja, a fundamental, a hereditária, são quatro, né? A construída, percebida e a construída não percebida, vai resultar em quê? Na minha autoimagem, ou seja, como eu me enxergo e como o outro me enxerga, na minha imagem cultural. E a gente já entendeu que as disfunções nesse processo, né, de construção da subjetividade é o que produz a carência afetiva.